Fala galera, tudo certo? Aqui quem tá falando é o Marcos e no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês sobre como que eu estudei na semana da prova do Enem, pro primeiro e pro segundo dia. Então eu vou detalhar pra vocês tudo que eu fiz na semana da prova para conseguir um desempenho ótimo e conseguir a aprovação em Medicina na Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, e em Medicina na UFRN, em duas federais. Então eu vou passar para vocês exatamente qual que foi a minha rotina, como que eu me planejei nessa semana, o que que eu fiz, tudo bem detalhado para que vocês possam se inspirar, para que vocês possam, quem sabe, fazer a mesma coisa. Eu acho que o que eu fiz foi extremamente eficiente, eu acho a melhor forma de estudar na semana da prova, sem dúvidas, e com certeza pode ser um grande diferencial para vocês conseguirem acertar mais questões lá no dia da prova. Esse período é muito crucial e com certeza o estudo nessa semana faz uma grande diferença em você poder acertar ali mais questões e tal. E como a gente sabe, quem quer cursos de alta concorrência, toda questão acaba valendo bastante. Então, com certeza isso pode ajudar bastante vocês, beleza? Então, sem mais enrolação, já deixa seu like, já se inscreve no canal para que você possa acompanhar os conteúdos e tudo mais. Vai sair muito conteúdo bom aqui nessa reta final. E segue lá o Instagram de estudo, @marcos.vasque, com 2 Cs no final. Também tem muito conteúdo bom para sair por lá. E bom, gente, finalmente, o que eu fiz na semana da prova do Enem e o que eu recomendo para vocês? Então, chegando ali próximo da prova, no domingo, faltando uma semana para o primeiro dia de prova, eu primeiro de tudo organizei a minha semana. Então, montei um quadro de horários e tudo mais sobre o que eu faria, qual atividade, o que eu faria cada dia da semana até a data da prova. Então, eu me planejei para eu não ficar perdido e saber exatamente o que eu ia fazer cada dia, não ficar procrastinando e tudo mais. E o que eu fiz nesses dias? Eu separei a parte da manhã para eu fazer simulados, para eu fazer provas, e a parte da tarde para eu fazer uma revisão mais teórica e tudo mais. No primeiro dia de prova, que são matérias que envolvem mais teoria e tal, a prática ela é importante sim, só que a teoria tem um grau de importância muito grande também. Então eu fazia na parte da manhã simulados referentes ao primeiro dia de prova, e na parte da tarde eu fazia uma revisão teórica, via alguma aula de revisão sobre algum assunto que eu não estava tão bem, via alguma aula de revisão de algum assunto chave. Então, por exemplo, a gente tem Brasil Reinado, a gente tem filosofia antiga, a gente tem geografia física, conteúdos muito importantes para se revisar, que tem vários detalhes ali para você ter para a prova do Enem. Então são conteúdos bem incidentes. Então fiz a revisão ali desses conteúdos, fiz de alguns outros mais, e de conteúdos que eu tava ruim também, que eu sabia que eu não tava tão bem. Então, por exemplo, Brasil Colônia era algo que eu tinha estudado no início do ano, que eu não lembrava muita coisa. Então, história antiga, muita coisa eu não lembrava, que eu tinha estudado também no início do ano. Então, fiz ali um planejamento para eu revisar esses assuntos que são importantes, caem na prova e que, de certa forma, eu precisava realmente revisar. Então, fiz esse planejamento e na parte da manhã eu fazia simulado todos os dias. Então, no total, eu fiz, se eu não me engano, 3 ou 4 simulados no primeiro dia, nessa semana, e 1 ou 2 simulados no segundo dia. Então foram ali 5 simulados na semana da prova. Eu fiz todos os dias até sexta, sábado, que era o dia da prova, eu não fiz. Eu fiquei só fazendo uma revisão teórica um pouco mais leve mesmo. E estudei um dia antes da prova. Tem gente que não gosta e tal, mas pra mim funcionou bem. E foi assim que funcionou a minha semana para o primeiro dia de prova. Eu fazia as provas no período da manhã, começava às 8 horas da manhã as provas, terminava ali 11h30, que era 5 horas e meia de prova para o primeiro dia. E isso ajudava a eu ter a prática, a eu treinar minha estratégia de prova para eu ficar mais tranquilo, para eu conseguir acertar mais questões no primeiro dia, também corrigir os meus erros. Então, na parte da tarde, além da revisão teórica, eu fazia a correção desses simulados que eu fazia. Uma dica que eu dou para vocês é que vocês peguem as provas mais recentes, mesmo que vocês já tenham feito, para fazer como simulado esse primeiro dia, pro primeiro dia de prova, porque a gente teve uma mudança bem grande a partir do Enem 2018 no primeiro dia. Eu considero as provas a partir de 2018 no primeiro dia muito mais difíceis do que as anteriores. Então, principalmente linguagens, eu achei uma cobrança totalmente diferente a partir de 2018 do que a gente tinha antes. Então é bem importante que você pegue as provas mais recentes e faça. Então 2018 PPL, 2019 PPL, 2020 digital e 2020 PPL são boas opções para você treinar aí nessa semana da prova. Então uma sugestão para vocês. Se vocês quiserem, vocês também podem pegar simulados de cursinho, mas como eu acho primeiro de uma área muito subjetiva e muito clássica do Enem, eu não gostava tanto de simulados, então eu peguei essas provas, mesmo eu já tendo feito, e refiz elas, tá? Para eu poder realmente estar ali bem acostumado com o modo de cobrança da prova e não cair em nenhuma bobeira. Então foi isso que eu fiz. E resumindo, primeiro dia de prova na semana, período da manhã, de 8 a 1h30, eu fazia as provas, depois dava uma descansada, voltava ali umas 2h30, 3 horas para estudar, fazia a correção dessa prova que eu tinha feito no período da manhã, revisava os assuntos. Esses assuntos eu já deixava estipulado no domingo o que eu ia revisar, então estava tudo planejado, não tinha como procrastinar. Então é isso que eu fazia, beleza? Então, e pro segundo dia de prova, que é o que o pessoal tem mais medo, que tem mais dificuldade. Bom, pro segundo dia de prova, chegou no domingo também, eu me organizei, faltando 2 semanas para o segundo dia de prova, eu me organizei no domingo anterior ao primeiro dia, tudo que eu faria na semana do primeiro
primeiro dia, na semana do segundo dia. E aí eu me organizei e tal, e como eu já tinha passado o primeiro dia de prova, não tinha mais sentido eu estudar as matérias do primeiro dia, obviamente, humanas e linguagem. Então eu só foquei em exatas e biologia. Então eu peguei e fiz um simulado por dia. Fiz 5 simulados do segundo dia até a data da prova. Só não fiz um dia antes. E além disso eu fiz 3 isoladas de natureza. Então eu peguei 3 simulados, sei lá, por exemplo, do SAIS, foi do SAIS e do Bernoulli, se eu não me engano, e peguei a parte de natureza e fiz 3 simulados isolados. Então, sem a parte de matemática, só natureza. Por que que eu fiz isso? Porque na minha faculdade, na UFRJ, onde eu faço medicina, é peso 4 natureza. Então é bem importante e bem nessa área. Então eu dei um foco maior para revisão, para prática de exercícios desse conteúdo. Então se na sua faculdade é peso maior em matemática, eu aconselho você a dar um foco maior para matemática. Se é peso maior natureza, dá um foco maior para a natureza nessa questão, para você conseguir ali o máximo de questões possível e ali contribuir bastante para sua aprovação, beleza? Então 5 simulados do segundo dia, 3 simulados isolados de matemática e fiz revisão dos assuntos chaves também. Só que, diferentemente da revisão para o primeiro dia, revisão para o segundo dia, eu fazia muitos exercícios também dos assuntos que eu estava revisando. Nas do primeiro dia, nem tanto. Então, eu ia estudar Brasil-Colônia ou História Antiga e, às vezes, eu nem fazia exercício porque era um conteúdo... Fazia exercício, uns 5, 10, mas eram conteúdos um pouco mais simples, sabe? De você realmente estudar a teoria e você consegue aplicar aquilo na questão sem muita dificuldade. Agora, exatas não. Você estuda a teoria, muitas vezes você não consegue transpassar isso para os exercícios. E é por isso que eu foquei muito em exercícios na semana do segundo dia, então fiz muito exercício, então revisei os assuntos chaves e os que eu tinha mais dificuldade. Então, por exemplo, termodinâmica e eletromagnetismo eram assuntos que eu tinha um pouco ali de dificuldade e que eu precisava revisar. Então eu peguei e revisei esses assuntos na semana da prova e, graças a Deus, caiu questão sobre isso na prova e foi numa boa para mim. Termodinâmica é a questão do refrigerador do Enem 2020 e eletromagnetismo caiu uma questão lá de corrente elétrica, de lei de Faraday, se não me engano, e também é bem de boa. Então, você fazer essa revisão dos assuntos chaves e do que você tem dificuldade é realmente bem importante. Como é que eu dividia o meu tempo? Era mais ou menos parecido com o do primeiro dia, com a semana do primeiro dia. Então, na parte da manhã, eu pegava e fazia o simulado, a prova anterior. Então, eu peguei as últimas provas do Enem, mesmo que eu já havia feito elas e tal, eu peguei as últimas provas e refiz nessa semana da prova, e também peguei alguns simulados, por exemplo, do SAIS, para eu poder fazer e poder treinar, estar preparado ali para o dia da prova. Então, foi assim que eu fiz. E na parte da tarde, depois do almoço e tudo mais, eu estudava esses assuntos-chave, essas matérias que eu tinha mais dificuldade e fazia a correção dos simulados que eu tinha feito no período da manhã. E isso foi bem importante. Eu estudava até a noite. Eu lembro que nas 2 semanas da prova, eu fui acho que 2 ou 3 vezes na academia também. E eu fiz porque dizem que alivia a tensão, exercício físico. Eu não sei se realmente adiantou de alguma coisa, mas pelo menos ali também não atrapalhou em nada. Então fui na academia. E no dia anterior da prova do segundo dia, eu lembro que eu fiz um simulado isolado de natureza, eu não fiz um simulado inteiro nesse dia. E também vi uma revisão de física do canal Chamo Físico, que eu até recomendo bastante, que é muito boa as aulas lá. E foi bem descontraída, foi bem engraçada a revisão, então isso também deu uma tranquilizada. Eu lembro que do primeiro dia, no dia anterior ao primeiro dia, na véspera do primeiro dia, eu consegui dormir numa boa e tal, consegui dormir no horário certo. Só que na véspera do segundo dia, bateu ansiedade e tal, então eu só fui dormir lá para as 2, 3 da manhã. E mesmo assim consegui mandar bem no segundo dia, consegui uma nota boa. Então, cara, o importante é você ficar tranquilo. Eu sei que não é fácil, que é praticamente impossível, eu não fiquei tranquilo, mas você tentar ao máximo se tranquilizar e ficar numa boa, porque o emocional afeta muito ali nesse período pré-prova. Então fica numa boa, não se força demais também, porque o que já tinha para ser feito, já foi feito, cara. É o que você construiu ao longo do ano inteiro, não é uma semana que vai salvar. Essa semana é só para você refinar, para você relembrar, para você realmente não errar aquelas questões por bobeira, sabe? Então, não tenta fazer milagre nessa semana, fazer doideira, loucura. Segue ali mais ou menos a rotina que você tinha e tudo mais, faz ali mais simulados para você poder realmente estar acostumado na prática ali no dia e revisa os assuntos chaves. Então essa eu acho que é a melhor forma de você estudar ali pro primeiro e pro segundo dia de prova do Enem, na semana da prova. Então é isso aí, galera. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Se ajudou, já deixa seu like, já se inscreve no canal. Tem muito conteúdo bom para sair aí. Já segue lá, @marcos.vasque com 2 6 no final. E, cara, boa prova para todos. E façam isso, que eu tenho certeza que vai aumentar bastante o seu rendimento ali na semana da prova. Valeu? Então, até a próxima. Tamo junto.